Sinceramente, vocês já não se cansaram de ver criaturas impressionantes como os tiranossauros e os megalodontes? Os diretores sempre querem colocá-los como os protagonistas de seus filmes, enquanto os fabricantes de brinquedos adoram criar bonecos de monstros adoráveis como eles. Sem contar que 1 em cada 2 vídeos sobre criaturas extintas que você encontra no YouTube faz alguma menção a eles. Nós poderíamos contar sobre tantos outros seres ainda mais raros. Provavelmente é assim que os paleontólogos entristecidos se sentem. Boa tarde a todos! Para não decepcionar os especialistas no assunto, vamos apreciar os mais estranhos animais extintos. Você provavelmente vai pensar, eu nunca ouvi falar de uma criatura tão esquisita como essa. Garantimos que a aparência dessas criaturas irá surpreender vocês. Esse é o nosso canal. Vamos começar! A aparência desse ser é tão única que quando sua reconstrução foi divulgada pela primeira vez, o público caiu na gargalhada. Ele possui 5 pequenos olhos logo acima do eixo na parte superior da sua cabeça. Possui uma boca chamada probóscide, que mais se parece com o cano de um aspirador, e na ponta dele existe um órgão que se parece com as pinças de um caranguejo. Utilizando essas pinças, o Opabinia caça suas presas no fundo do mar e leva para sua boca, localizada na raiz da probóscide. Não se sabe ao certo como exatamente o Opabinia se movimentava. Ele não possui pernas, nem escamas como as dos peixes. Possui somente alguns lóbulos em formato de nadadeiras em toda a sua lateral e algo que se parece com uma cauda. Provavelmente ele rastejava pelo fundo do mar ou nadava lentamente, agitando seus lóbulos de forma ordenada. Mas entre os pesquisadores, alguns ainda duvidam se essa criatura tinha mesmo um corpo flexível o bastante para conseguir fazer tal coisa. Ou seja, é uma criatura coberta de mistérios. Se o Opabinia fosse um pouco maior, teria uma aparência tão assustadora que não seria estranho aparecer em alguma das obras de Lovecraft. Mas ele mede somente cerca de 4 a 7 centímetros. Um baixinho um tanto quanto esquisito. A propósito, teorias supõem que o Opabinia seja parente de uma certa criatura. Uma criatura que é tão misteriosa quanto o Opabinia. Trata-se do tardígrado. Mas que família incrível, não é? E que tal uma ave que se chama Kelenken? O tamanho dessa criatura é de arregalar os olhos. A altura chega a 3 metros. E ele possui a maior cabeça entre todas as aves conhecidas. Seu terrível bico de 45 centímetros tem a ponta curvada. O Kelenken usa essa terrível arma como se fosse um machado. Ele não pode voar, mas com a velocidade gerada por suas fortes pernas, perseguia suas presas e desferia nelas um golpe fatal. O Kelenken poderia facilmente substituir Jack Nicholson no filme O Iluminado. Essa gigante ave vivia na área da atual Argentina, cerca de 15 milhões de anos atrás. Mas felizmente ele não sobreviveu até os dias de hoje. Esse ser surpreendente foi nomeado Vetulicolia, que significa velho habitante. O Vetulicolia não é tão grande, possuindo menos de 20 centímetros de comprimento. Seu corpo é separado por 2 partes, cabeça e cauda. Sua cabeça é grande e, dependendo da espécie, tem um formato que se parece até com um barril. Por outro lado, a cauda é fina e possui 7 segmentos. Na lateral do corpo existem 5 pares de pequenas bolsas, com formato oval ou redondo, e segundo os especialistas, essas bolsas são consideradas guelras. O Vetulicolia possui uma boca redonda, e seus dentes a contornam como se fosse uma coroa de flores, e é somente isso. Ele não possui olhos, nem pernas, nem mesmo barbatanas. As criaturas que vivem no planeta atualmente não se parecem nem um pouco com o Vetulicolia. Foi no período cambriano que o Vetulicolia apareceu e desapareceu. E vários mistérios foram deixados para os paleontólogos, tais como: será que essa criatura era um cordado? Ou será que foi um artrópode? Em qual filo deve ser classificado? Atualmente, os pesquisadores estão trabalhando para desvendar esse problema. E você que é roteirista, que tal dar uma chance para esse ser? Temos certeza de que ele seria a criatura ideal para representar a aparência de um ser extraterrestre. Arquelônio. O planeta está em cima das costas de elefantes, e esses elefantes estão em cima das costas de uma única tartaruga. Para resumir a visão de mundo dos nossos ancestrais,
era mais ou menos assim. Para os humanos modernos, isso pode parecer algo sem pé nem cabeça, mas a criatura que vamos apresentar em seguida poderia realmente executar uma tarefa de grande responsabilidade como essa. Apresentamos a criatura gigante, o arquelônio. Ele é o maior entre todas as tartarugas que já viveram no planeta. Seu corpo media cerca de 4,5 metros e o peso ultrapassava as 2 toneladas. De fato, uma tartaruga como essa talvez pudesse mesmo carregar um pequeno elefante nas costas. Essa criatura viveu no Cretáceo Superior, na região da atual América do Norte, em lugares onde havia mar na época. Estendidas, suas gigantes nadadeiras chegavam ao total de 5 metros de comprimento, e quando detectavam o perigo, podiam rapidamente ser escondidas dentro do casco. Mas nem sempre isso funcionava. Mosassauros e algumas espécies de tubarões gigantes atacavam essa grande tartaruga, muitas vezes causando ferimentos. Como presa, o arquelônio pode ser um grande problema. Na maioria das vezes em que seus inimigos o atacavam, era acidentalmente, e em muitos casos, assim que percebiam que ele não seria uma presa fácil, desistiam do ataque. Eles deviam se desculpar depois, não acham? O arquelônio se alimentava de diversas águas-vivas, amonoides e crustáceos. E além disso, essa tartaruga parece ter sido muito preguiçosa. Adorava se esconder embaixo da lama do fundo do mar e cair em um profundo sono. Convenhamos que esse é um desejo muito natural. Parece uma minhoca andando de pernas de pau. Aquele é o Alucigênia. Ele é uma criatura tão estranha que não dá para saber onde fica a parte de cima ou a de baixo, onde está sua cabeça ou rabo. Por muitos anos, os especialistas não puderam nem mesmo determinar isso. O Alucigênia, que tem o nome vindo do latim e significa alucinação, se parece muito com um tipo de verme. Em seus 10 pares de longas pernas nascem garras, enquanto espinhos pontiagudos nascem de suas costas. Ou seja, assim como o nome sugere, ele é como uma alucinação ambulante. O corpo do Alucigênia tem a parte dianteira mais fina e flexível. E logo acima há a cabeça, que possui 2 olhos primitivos, que, assim como os insetos, não são muito complexos. Os 3 pares de pernas dianteiras funcionam como tentáculos, enquanto os outros 7 pares possuem garras que facilitam a sua movimentação. E foi exatamente essas garras que resolveram uma grande dúvida dos paleontólogos: em qual filo essa estranha criatura deve ser classificada. Foi provado, então, que os parentes do Alucigênia eram os onicóforos, que vivem nas florestas tropicais, também conhecidos como vermes aveludados. Ambos os seres possuem garras que são formadas por várias camadas sobrepostas de uma dura cutícula. Olhando assim, parece até uma arte de unha. Com seu parentesco revelado, o Alucigênia se tornou um dos candidatos mais fortes à ancestral dos artrópodes. E devemos ser gratos a ele por ter gerado os mais arrepiantes miriápodes, insetos e aranhas que existem atualmente. Quetzalcoatlus. Os antigos astecas adoravam o deus Quetzalcoatl, que possui a aparência de uma serpente alada e rege toda a natureza. E o Quetzalcoatlus, o maior pterossauro, foi nomeado em homenagem a esse orgulhoso deus. Além disso, o Quetzalcoatlus é considerada a maior de todas as criaturas voadoras que já existiram em nosso planeta. Segundo diversos dados, ele possuía cerca de 10 a 12 metros de envergadura. O título de recordista não é à toa. Porém, o Quetzalcoatlus se empenhava tanto em manter a forma física que pesava somente 250 quilos. Isso é incrivelmente leve para esse tamanho todo. Esse pterossauro tem um pescoço comprido, parecendo até com uma girafa. Geralmente as aves andam com 2 pernas, mas o Quetzalcoatlus andava na terra utilizando todas as 4 patas. Seu longo e afiado bico tem formato terrível. Apesar de já terem sido coletadas tantas informações sobre a aparência, ainda não se sabe bem do que esse pterossauro se alimentava. Será que ele pescava peixes? Atacava pequenos dinossauros terrestres? Ou será que também comia cadáveres? Por enquanto, isso tudo é mistério. Mas que o Quetzalcoatlus era o rei dos céus, isso podemos encher o peito para afirmar. Consertar isso. Entre as espécies extintas dessa classe, vamos apresentar o Andrewisarchus. Esse ser foi um predador gigante. Comparado a ele, um urso cinzento não passaria de um ursinho de pelúcia.
Segundo diversas estimativas, o corpo possuía de 3,8 a 4,5 metros e pesava mais de 1 tonelada. O Andrew-Sarcos tinha uma habilidade sem igual. Ele podia abrir sua boca de forma que a mandíbula inferior chegava a um ângulo de praticamente 90 graus em relação à mandíbula superior. Para nossa surpresa, o Andrew-Sarcos, com essa maravilhosa habilidade, era na verdade um ungulado. Ele é um parente distante dos hipopótamos e das baleias. Porém, a aparência, característica e hábitos reconstruídos do Andrew-Sarcos são baseados somente num único exemplar incompleto de seu crânio. Portanto, muitas dessas suposições podem não ser muito precisas. O vídeo de hoje acaba aqui. Obrigado a todos pela sua visualização. Hoje apresentamos os animais extintos mais estranhos que um dia já existiram na superfície do planeta. Mas isso é somente uma parte. A Mãe Natureza ainda está preparando muitas surpresas que deixam os paleontólogos de olhos arregalados. Qual dessas criaturas que apresentamos hoje foi a que você mais gostou? Escreva aí nos comentários. E vamos nos despedir por um tempo. Nos vemos na próxima. Até mais.